que a sua fé muda a história. É desse jeito, é a sua fé que pode mudar toda a história, todo o contexto da tua vida. Aquilo que estava dando errado, dá certo a partir da sua fé, a partir do seu posicionamento. 2 Reis 4, a palavra do Senhor vai me dizer assim: e uma mulher das mulheres do filho do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que tens eu a fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra, fecha a porta sobre tu e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte os que estiverem cheios. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a fé, a nossa fé, nós não podemos de forma nenhuma ignorar a realidade. Nós não podemos de forma nenhuma ignorar a nossa realidade. Porque essa mulher estava vivendo um caos sobre a família dela, sobre a vida dela naquele momento. A palavra vai dizer que ela acaba de perder o seu marido. Aí de repente bate na porta daquela mulher um homem, um credor, com a dívida do seu marido. Ele veio cobrar sobre a vida daquela mulher. E a cobrança daquela mulher, como ela não tinha dinheiro para pagar aquela dívida, aquele homem disse que iria levar os seus filhos. Mas aquela mulher lembra que o seu marido era servo de Deus e caminhava junto com Eliseu. A palavra vai dizer que eles caminhavam juntos. Então essa mulher vai atrás de Eliseu e diz para ele: o meu marido morreu, servo do Senhor, e tu conhecia ele. Agora veio o credor na minha casa, bateu na minha casa, e quer levar os meus filhos servos. Olha como que aquela mulher se encontrava, irmãos. Ela estava numa realidade, ela não poderia ignorar essa realidade. Ela estava num momento muito difícil que ela não sabia o que fazer. Mas ela lembrou de um homem de Deus. Ela lembrou de um homem de Deus que caminhava com o esposo dela. Então ela vai de encontro ao homem de Deus. Só que é interessante que quando ela chega perante o homem de Deus, o homem de Deus pergunta para ela: o que tu tens em casa? Ela vai dizer ao primeiro momento que eu não tenho nada. Ela vai dizer para o profeta que ela não tinha nada. Aí ela fala: somente uma botija de azeite. Então o profeta vai dizer para ela o que fazer. Irmão, se aquela mulher recebe todas as instruções ao qual o profeta pediu para ela fazer, e se ela não colocasse a fé dela sobre isso, e não tivesse feito, os filhos dela teriam sido levados presos, servos, ia ser servos do credor. Mas ela confia tanto na palavra do profeta, que ela vai fazer conforme a palavra do profeta. Mas olha que interessante, o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Não tenho nada. Mas aí ela lembra que ela tem somente uma botija. Irmão, será que aquela mulher não tinha nada? Ou será que ela olhou com uma visão tão fechada que não viu o que tinha em redor dela? E é isso que nós fazemos muitas das vezes. Aquela mulher tinha uma casa, porque ela tinha um teto. Aquela mulher tinha 2 filhos. Aquela mulher tinha excelentes vizinhos. Porque como é que uma pessoa
pessoa emprestar para outra vasos vazios, ela tinha vizinhos, ela tinha pessoas. Então por que ela vai dizer que eu não tenho nada? E por que muitas das vezes você diz que eu não tenho nada? Eu não tenho força, eu não tenho nada. Às vezes a gente olha tão focado numa coisa e não olha ao redor. Você não tem nada. Não, nós temos tudo. Porque aquele que tem a presença do Senhor tem tudo. Porque às vezes nós se diminuímos, se colocamos para baixo, dizemos eu não tenho nada, eu não tenho força de buscar Deus. Mas não ignore a realidade. Você não pode ignorar a realidade que você está vivendo. Mas a realidade que você está vivendo tem conserto. A realidade que você está vivendo tem salvação. A realidade que você está passando tem provisão. Porque a realidade daquela mulher era: não tenho nada, meus filhos vão ser levados. Ela estava com a dívida que o credor veio buscar, os filhos dela. Então ela não ignorou a realidade que ela estava vivendo. Porém ela foi atrás de resultado. Ela foi em busca daquilo que podia fazer sobre a vida dele. Glória a Deus. E nossas vidas é assim, irmão. Às vezes nós se achamos num lugar sem saída. É nesse momento que nós precisamos dobrar o nosso joelho, falar com o Senhor, pedir orientação dele e marchar conforme ele pediu. Porque para aquela mulher, como assim? Pegar vasos vazios emprestados. Isso é uma vergonha para muitos. Pedir emprestado. Às vezes vai ser necessário. Aleluia. Porque se essa mulher não pede emprestado, ela não viveria o extraordinário do Senhor. Se essa mulher não vai atrás do homem de Deus, ela não viveria o extraordinário do Senhor. Então você vai ter momentos que você vai ter que precisar sair do seu lugar. Deus faz a parte dele, faz. Mas você precisa fazer a sua. Eliseu diz para aquela mulher: pegue vasos emprestados. E aquela mulher foi e pegou. A multiplicação do azeite só acabou quando ela já não tinha mais vasos. Quando ela já pegou todos os vasos, qual foi o próximo passo dela? Entrar dentro da tua casa, fechar a porta junto com os seus filhos, e ali acontece a multiplicação. Ali acontece o extraordinário do Senhor. A provisão entra dentro daquele lar. Porque ela entendeu que ela precisava entrar dentro da tua casa, fechar a porta junto com os seus filhos, confiar na palavra do Senhor, colocar a tua fé acima de tudo e acreditar que Deus ia multiplicar aquelas. Então, irmão, quando o profeta disser para você, por mais que você ache que não, essa palavra não vai se cumprir na minha vida, isso não é para mim, não desacredite da palavra do profeta. Não desacredite de um homem de Deus que disse para você uma direção para você ir. Não desacredite, irmão. A palavra do profeta tem poder. Do profeta de Deus. Porque nós conhecemos quem são os verdadeiros profetas do Senhor. A gente vai de encontro ao profeta do Senhor. Porque essa mulher, o profeta, não veio de encontro a ela. Ela teve a humildade para ir de encontro ao profeta do Senhor. Colocar todos os seus problemas e falar: profeta, me ajuda. Foi isso que essa mulher fez. Porque se ela não tinha força, não tinha saída, ela precisava entrar de alguém. Acredito que ela não tinha tanta intimidade com o Senhor, porque não vai falar que ela orou. Primeiro ela foi atrás do profeta. Então ela vai atrás do profeta, pega uma orientação do profeta e cumpre a risca a palavra do profeta. Aleluia. Então se o profeta diz para mim fazer algo, faça. Confia, acredita. Mas não cruza os braços acreditando que vai acontecer. Não. Faça conforme a palavra do profeta. Porque o milagre vai acontecer quando você
Entre dentro de casa, fecha a porta, junto com teus filhos, com a tua família. Ali acontece. Aleluia, Jesus. Irmãos, o que é a nossa casa? É um ambiente de paz? É um ambiente de harmonia? É um ambiente onde a presença do Senhor tem que estar. É onde a presença do Senhor tem que fazer a diferença dentro do nosso lar. É esse lugar. Porque eu já vi pessoas, família, falar assim: terminei o trabalho, não quero nem ir para casa. Tanta perturbação. Sendo que a tua casa tem que ser o seu melhor lugar. Tem que ser o seu refúgio. O seu abastecimento diário é a sua casa. É a sua casa, irmãos. É a sua casa material e a tua casa espiritual, que é você. É você. Então a tua casa é onde você se abastece. É a tua casa com os teus filhos, com a tua esposa. É esse lugar, é esse ambiente de harmonia, de paz. É nesse ambiente. Então o profeta fala para ela: vá para a tua casa. Aleluia. Vai para a tua casa. Nós não podemos fazer igual essa mulher e falar assim: eu não tenho nada. Não, nós temos muito. Nós temos muito. E nós vemos aqui alguns testemunhos nessa noite. Nós temos muito. Então creia, olhe com outro olhar. Quando você estiver numa dificuldade que você não achar saída, vai de encontrar um profeta. Vai de encontrar um profeta. Eu não sei o que fazer. Me ajuda. Me ajuda. Eu tenho certeza que o profeta de Deus vai te dar a direção, vai te dar o caminho, vai te mostrar o que fazer. Como sair desse apuro. Porque o profeta de Deus, orientado por Deus, ele está aqui para isso, irmão. Para fazer isso na minha vida e na sua. Nós estamos aqui para isso, para poder fazer isso na sua vida. Se tem dificuldade, fala com o profeta do Senhor. Aleluia. Porque essa mulher, ela fez isso. Foi de encontro ao profeta. Falou com ele tudo o que estava passando. E acreditou em todas as palavras que o profeta disse. Glória. Entrar dentro da nossa casa e fechar a porta. Mateus 6,6 vai dizer também que nós precisamos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto, porque o Senhor nos vê e nos ouve. A nossa casa é um lugar de intimidade. O nosso quarto é um lugar de intimidade com Deus. A nossa casa tem que ser um lugar de intimidade com Deus. Então quando está falando, entra para dentro do seu quarto, tua casa, é um lugar de intimidade. E o melhor de tudo, irmãos, quem mais o profeta liberou para entrar dentro da casa com ela? Somente as famílias. Então nós precisamos entender e compreender. Será que a porta da minha casa precisa estar escancarada para todos? Será que o ambiente onde Deus está, ele precisa ser escancarado para todos? Deus está dizendo para mim e para você que a casa é um lugar sagrado onde ele habita. A casa que ela tinha, o profeta fala para ela: pega você e teu filho. Pegue do vizinho somente o vaso. Não leva o vizinho para dentro da sua casa. Não. Se ela tivesse levado o vizinho para dentro da casa dela, será que teria acontecido? Ele disse para ela: pegue os vasos. Então obedeça. Nós precisamos obedecer a Deus. Quando Deus fala conosco, obedece. Obedece. Obedece a palavra do Senhor. Porque é melhor a gente obedecer o que Deus está pedindo para nós fazer. Somente obedece. Salomão vai dizer que a sabedoria daquele que entende e confia, a fé é maior do que todos os nossos conhecimentos. A fé é aquele que persevera, confia e espera. Isso é a sua fé. Você tem fé, então você confia. Você tem fé, então você espera. Você espera o momento de Deus fazer. Porque se eu tenho fé, eu não posso atropelar o trabalhar do Senhor. Se eu tenho fé, eu tenho que esperar o processo do Senhor
acontecer. Só que é no pouco que você tem que Deus vai fazer mais sobre a sua vida. É no pouquinho que você tem. 5 pães e 2 peixinhos multiplicado por Jesus alimentou 5.000 homens e mais. É no pouco. Mas o pouco que você tem, você quer ofertar? É no pouco, irmãos. Moisés está de frente ao mar, fechado. Senhor, o que eu faço agora? Moisés, o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão, Moisés? Só tem um cajado. Então usa. Usa o que você tem na sua mão. Aleluia. Moisés usa o cajado e livra todo aquele povo da morte, da espada. Então é no pouco que a gente tem hoje que Deus vai fazer a multiplicação. É somente no pouco, irmãos. Deus vai fazer a multiplicação sobre a nossa vida, sobre o nosso celeiro, sobre a nossa casa. É no pouco. Mas nós precisamos confiar e deixar que a fé seja maior do que qualquer dificuldade. A nossa fé tem que ser: eu coloco o pé, Deus vai colocar a mão. É desse jeito que precisa ser a sua fé. Você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas confia. Se Deus te pedir para você entrar no negócio, fazer alguma coisa, se for Deus, pode ter certeza que vai dar certo. Aleluia, Jesus. Agora olha só para você ver. Eu comprei um carro. Deus mandou. Deus me abençoou com o carro. Cada 30 dias eu estou na oficina gastando um rio de dinheiro. Será que você ouviu realmente a voz do Senhor? Porque aquilo que Deus dá, Ele sustenta, irmão. Aquilo que Deus dá na nossa mão, Ele sustenta. Então, se você comprou um carro e que todo mês você está gastando, está quebrando, será que realmente eu tinha intimidade suficiente para ouvir a voz de Deus e se movimentar na voz dEle? Porque aquilo que Deus nos dá, Ele sustenta. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o azeite multiplicado naquela casa foi para a sustentação dela e da família dela. Ela pagou a dívida e sobrou. Então o que Deus faz, sobra. O que Deus faz em nossas vidas, nos mantém de pé. Aleluia. Mas para isso, a sua intimidade com o Senhor precisa ser diária. Oração, jejum, tempo com Deus. É isso que está faltando. Tempo com Deus. Porque não tem como ter intimidade com Deus se eu não tiver tempo com Ele. Eu preciso ter tempo com Deus. A nossa fé, irmãos, ela é como um músculo, que quanto mais se movimenta, mais cresce. O músculo, você que está na academia, você está se movimentando, o músculo está crescendo. A sua fé só vai crescer conforme você experimenta da sua fé, conforme você vive pela fé, conforme você vai conhecendo o Deus que faz sobre a sua vida. Você vai crendo mais, você vai confiando mais. E quando Deus fala para você, aí você fala: já estou lá. Porque Deus falou para você. Então, quando a gente tiver dúvida do que Deus falou para a gente, a palavra do Senhor vai dizer para que a gente tire prova dele. Realmente pode tirar. Tire prova do Senhor, porque Ele se responsabiliza com o que Ele diz. Então, se Ele falou: fazei prova de mim, faça a prova dele. Mas se Ele diz para você fazer, não fique parado. Aí você já não pode mais ficar parado. Se o Senhor falou com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você ainda está parado, não fica parado. Não fique parado. Vai e faz o que Deus pediu para você fazer. Porque a multiplicação do Senhor só vem sobre nossa vida através da obediência. Se você obedece, crê, confia no Senhor, a multiplicação vem. As coisas andam tudo em paz, em comunhão. Porque se a gente quer viver o extraordinário do Senhor, a gente precisa confiar mais. A gente precisa acreditar mais. Acreditar e confiar. E perseverar. Mesmo que você não veja resultado no começo. Mesmo que você não veja portas abertas no começo. Mesmo que as coisas pareçam estar fechadas no começo. Mas vai. Porque o Senhor deu uma palavra.
para você sair de um lugar e ir para um outro lugar. Mas o caminho vai ter obstáculos. Não adianta você pensar que no caminho vai ser tudo mil maravilha. Não, irmãos, não vai ser. Mas é Deus que está com você no caminho. É Ele que está com você no caminho. Mas coloca a tua fé acima de qualquer coisa. Não diga, eu não tenho nada. Não, você tem. Você tem. Você não está morando na rua, você tem um teto. Essa mulher tinha um teto. Essa mulher tinha filhos. Essa mulher tinha uma vizinhança que gostava dela. Porque se não gostasse, não emprestaria seus pais vazios. Então essa mulher tinha alguma coisa. Então quando o profeta diz para ela isso, ele está dizendo para ela: olha ao seu redor. Olha o que você tem primeiro. Então nós precisamos olhar, irmãos, o que nós temos. Olha o que nós temos. Nós precisamos parar de reclamar tanto, mas clamar ao Senhor. Porque às vezes a gente reclama muito, e não clama aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Somente Deus, irmãos, pode fazer sobre nossas vidas. Mas é Ele que você precisa buscar. Primeiro, Ele. Primeiro Deus. Primeiro o seu caminho é Deus. É um profeta de Deus. É esse o lugar que você precisa ir. É nesse lugar onde Deus está que você precisa ir. É nesse lugar, não é em outro lugar. Nesse lugar, porque se Deus está ali, Deus vai usar o profeta falar com você. De alguma forma, Deus vai falar com você. Às vezes é uma simples mensagem, às vezes é uma simples palavra no seu trabalho. Às vezes é você ligar o rádio pela manhã e logo já vem uma palavra que você precisa. Às vezes é um louvor que você está ouvindo na sua casa, é aquilo ali, a lágrima desce. É Deus falando com você, irmãos. Mas essa sensibilidade precisa estar dentro de você, dentro da tua casa, dentro de você. Você só vai sentir a presença do Senhor quando nós dermos lugar para Deus. E quando nós falarmos: Deus, a casa é sua, como foi louvado aqui hoje. A casa é sua. É o Senhor que habita nessa casa, não é outro. Nossos pensamentos não podem ser dois pensamentos. Pastor sempre fala: Deus não trabalha na dúvida. Se existe dúvida, Deus não está trabalhando. Mas quando você diz: eu quero isso, preciso disso, Deus começa a trabalhar. Mas não vai achando que Ele vai trabalhar conforme você quer. Não. Ele vai trabalhar da forma dele. Talvez Ele vai ter que nos quebrar um pouco. Talvez Ele vai ter que quebrar o nosso eu um pouco. Aleluia. Essa mulher, ela teve que se humilhar um pouquinho. Ela foi pedir emprestado. Ela teve que quebrar o orgulho dela um pouco. Ela teve que descer um pouco. Pedir emprestado é bom, irmão? Não. Então o profeta já começa fazendo aquela mulher descer. O profeta já começa quebrando aquela mulher. Desce. Vai pedir emprestado. Pega emprestado primeiro. Depois que você pegar tudo, os vasos vazios dos seus vizinhos, não foi de um vizinho, foi dos seus vizinhos. Depois você pega seus filhos e ele dentro da tua casa. Aí Deus vai fazer. Então às vezes a gente se acha às vezes orgulhoso. Dependendo do que Deus pedir para você fazer, o orgulho vai ser maior. E você não vai querer. Paulo semana passada falou sobre Naamã. Se ele fosse orgulhoso, não mergulhasse as 7 vezes, como o profeta disse, ele não seria limpo. O orgulho tira você do propósito de Deus, e o orgulho tira você da bênção que Deus tem para a sua vida. O orgulho tira você da bênção que Deus tem sobre a sua casa. O orgulho é perigoso, irmãos. Por isso que Deus vai falar que nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes, com os outros. É na humildade que Deus trabalha. É na humildade do teu coração. Porque Ele conhece o meu coração e o seu coração. Ele conhece. E Ele sabe até onde eu e você vai.
Que às vezes a gente vai ter que cair dentro do deserto. E para sermos forjados por Deus. Caminhar dentro do deserto. O deserto não é lugar de habitação, jamais. O deserto é lugar de preparação para você com algo maior. Não fique no deserto, mas passe pelo deserto. Na perseverança. Passe pelo deserto na perseverança. Porque se você foi colocado ali, existe um propósito. Deus não vai fazer nada na minha vida e na sua que não tiver um propósito maior. Só que Ele às vezes não vai nos mostrar o propósito lá na frente. Às vezes Ele vai te dar somente uma direção para você. Sai. Somente sai do seu lugar. Às vezes a gente queremos algo melhor, maior, mas cruzamos o braço e sentamos. Esperando que as coisas caiam do céu. Não, irmãos. Maná cair do céu já ficou muito lá atrás. Maná já não cai mais. As bênçãos do Senhor estão disponíveis para mim e para você. Mas a gente precisa nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar a fazer a nossa parte e deixar que Deus vai continuar fazendo a dele. Sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a nossa casa. Deus honra os filhos dele. Deus protege os filhos dele. E nunca Deus vai deixar os filhos deles desamparados. Aquela mulher achou que ela estava desamparada. Ela achou que ela já não tinha mais saída. Mas existia uma saída para a vida dela. Deus. Aleluia. Colocou a fé dela em ação, acreditou, fez, cumpriu, obedeceu. Deus multiplicou. Então nós vamos precisar obedecer e confiar. Mesmo sem entender, nós precisamos obedecer e confiar na palavra de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero ter falado com cada um de vocês. E que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando em nossos corações. Porque é Ele que tem esse poder, esse mover sobre nossas vidas. Em trabalhar em nossos corações. Em colocar as coisas tudo no lugar. É somente o Espírito Santo do Senhor que vai continuar falando com você. Quando você sair daqui para fora, o Espírito Santo do Senhor vai com você. Ele sempre vai. E se mantém com você. Só para Ele poder se manter com você, é você que mantém o Espírito Santo junto com você. É você que dá o espaço para que o Espírito Santo fique junto com você. É só você, não sou eu.